Olá, a gente já parou para pensar qual é o verdadeiro preço de viver a fé de peito aberto? Hoje vamos mergulhar numa reflexão muito poderosa do Evangelho de Mateus para entender os desafios e também as ferramentas para sermos testemunhos num mundo tão complexo. É uma análise sobre coragem, sobre sabedoria e sobre o que realmente significa dar testemunho. Olha só, essa frase de Jesus já é o ponto de partida de tudo. Ele não alivia, sabe? Ele já estabelece de cara qual é a tensão central da missão cristã. Não é um passeio no parque. É ser enviado, vulnerável como uma ovelha, para um ambiente cheio de perigos, que são os lobos. Essa imagem forte define o contexto de tudo que a gente vai conversar. E esses lobos muitas vezes nem parecem lobos. O mundo nos oferece caminhos que parecem lindos, iluminados, mas que podem esconder armadilhas. O alerta é o seguinte: nem tudo que brilha, que é super atraente, é necessariamente bom ou nos faz crescer. É justamente aí que a gente precisa ter discernimento. Então, como é que se navega nesse cenário? A boa notícia é que Jesus não nos envia de mãos vazias. Ele nos dá uma espécie de manual de sobrevivência que se baseia em duas virtudes bem interessantes: a prudência da serpente e a simplicidade da pomba. Vamos entender o que cada uma delas quer dizer na prática. Esse ponto aqui é fundamental. Existe uma diferença gigante entre pureza e ingenuidade. A pureza é uma escolha consciente, algo essencial. Já a ingenuidade é aquela coisa de acreditar em tudo sem pensar, uma característica que a gente precisa superar com o tempo, com a maturidade. E confundir as duas, nossa, pode ser muito perigoso. Quando se fala da prudência da serpente, não é pra gente ter medo, não, é o contrário. É sobre ter atenção constante. A serpente está sempre alerta, ela sabe a hora de agir e a hora de recuar. Para nós, isso se traduz numa sabedoria prática. Saber a hora de falar, a hora de ficar em silêncio e, principalmente, ter calma para refletir antes de tomar uma decisão no impulso. E a simplicidade da pomba. Ser simples, veja bem, não é o mesmo que ser ingênuo. É o oposto de ser complicado. É a atitude de quem, com humildade, tenta ver as coisas com clareza, em vez de criar um problema para cada solução. A complicação paralisa a gente, enquanto a simplicidade nos liberta e nos ajuda a agir. Acontece que viver com essas virtudes tem um custo, e isso nos leva ao que podemos chamar de prova de fogo. A perseguição, de vários jeitos, não é vista como algo que pode acontecer. Ela é tratada como uma consequência quase inevitável de um testemunho autêntico. É quando a fé é testada que ela amadurece de verdade. E olha, não é pra gente pensar só naquelas perseguições de filme históricas. Elas acontecem no nosso dia a dia, de formas bem sutis. Um insulto aqui, uma zombaria ali, acusações falsas, no trabalho, na escola, até na roda de amigos. Ser chamado de quadrado ou careta só por não concordar com tudo é uma forma bem real de perseguição que muita gente enfrenta. Para preparar a gente, Jesus usa essa metáfora que é, assim, muito direta. A lógica é bem simples. Se ele, que era o dono da casa, foi acusado da pior coisa possível, por que os seguidores dele esperariam um tratamento diferente? É um chamado para a realidade e para a gente se solidarizar com o que o próprio Cristo passou. E tudo isso leva a gente a uma pergunta que não quer calar. Mas então, tem como escapar disso? É possível viver a fé sem ter que enfrentar esses desafios todos? Pois é, a resposta que a fonte nos dá é bem direta e pode ser até um pouco desconfortável. Sim, é possível evitar a perseguição. O caminho é se conformar, adotar os padrões do mundo, rir das mesmas coisas, seguir o fluxo. Mas esse caminho é descrito como uma atitude de covardia, uma tentativa de servir a dois senhores, o que é impossível. E é aqui que a lógica vira de cabeça para baixo. Em vez de ser algo para se evitar a qualquer custo, o sofrimento por ser fiel a Cristo é apresentado como uma coisa gloriosa, uma fonte de alegria. É chamado de bem-aventurança, que quer dizer literalmente uma bênção. Mas espera aí, como assim o sofrimento pode ser uma bênção? Bom, o texto aponta 3 grandes motivos para essa alegria, que parece não fazer muito sentido. Primeiro, a promessa do reino dos céus como nossa herança. Segundo, a certeza de uma recompensa muito grande, um galardão lá no céu. E terceiro, a honra de fazer parte da mesma história dos profetas, aquelas grandes figuras de fé que também foram perseguidas por falarem a verdade. É se alinhar a uma história de muita coragem. E tudo isso nos leva, então, à forma mais extrema, mais radical de dar testemunha: o martírio. É uma palavra que pesa, né? Mas que está na raiz do que significa ser uma testemunha até as últimas consequências.
E o ponto central aqui é este. A palavra mártir vem do grego martis, que significa simplesmente testemunha. Ou seja, o foco não está na morte, o foco está no testemunho que essa morte representa. É o ato final de fidelidade que a pessoa aceita de forma voluntária. E o maior exemplo disso tudo, claro, é o próprio Jesus. A entrega voluntária dele na cruz é vista como um ato de testemunho definitivo. O mártir dos mártires, que se tornou o modelo para todos que vieram depois. E olha, não demorou muito para a igreja ter o seu primeiro mártir. Santo Estevão, um dos primeiros diáconos, foi a primeira pessoa que a gente tem registro a seguir os passos de Cristo até essa consequência final. A história de Estevão é um exemplo prático de tudo isso que a gente está conversando. A pregação dele foi direta, um ato de muita coragem. O julgamento veio como consequência dessa coragem de denunciar o que era injusto. A sua morte, apedrejado, foi brutal. Mas o que mais impressiona é o ato final dele. Não foi de raiva, mas de perdão, imitando o próprio Cristo ao entregar a vida. Mas qual o sentido de um sacrifício tão grande? Parece uma derrota, não parece? Só que a tradição cristã enxerga isso de um jeito totalmente diferente. Vê como algo que gera vida. Essa frase, nossa, ela resume todo o legado do martírio. A ideia é que o testemunho corajoso, mesmo que leve à morte, não é o fim da linha. Pelo contrário, ele inspira, ele fortalece a fé de outras pessoas, se tornando uma semente que faz a comunidade crescer. Então, no fim das contas, o que se aprende é que o sofrimento e o sacrifício por uma convicção de fé não são um sinal de fracasso, muito pelo contrário. São vistos como parte do processo que permite que a mensagem floresça e se espalhe. A coragem de uma pessoa se torna a inspiração para muitas outras. E com isso, a reflexão final volta para a gente, para o nosso dia a dia. Para a maioria de nós, o testemunho não vai ser um martírio, mas sim aquelas pequenas e grandes decisões que tomamos todos os dias. A questão que fica é, como podemos ser prudentes como a serpente, sempre atentos aos perigos, sem perder a simplicidade e a pureza da pomba? Como a gente vive esse equilíbrio de um jeito autêntico, hoje? Fica aí a reflexão.